Olá, meus amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, sempre clamando a presença do Espírito Santo aqui conosco para nos iluminar, pedindo também a presença da nossa Mãe do Céu. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai e os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazer-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. E hoje vamos iniciar os estudos a partir do verso 37. Isso, ontem paramos no 36, hoje vamos para o verso 37. Artigo 2º, consequências. Primeira consequência, Maria, Rainha dos Corações. Do que ficou dito, deve-se tirar evidentemente 2 conclusões. Em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Então já podemos grifar essa frase, né? Das consequências desse artigo 2º aqui. Primeira consequência, em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não pode fazer neles a sua morada como Deus Pai lhe ordenou, formá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e quinhão, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles, lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser companheira inseparável do Espírito Santo nas obras de sua graça, não pode, repito, fazer tudo isso se não tiver direito e poder sobre as suas almas. Então, aqui o que São Luís está nos dizendo, né? Em primeiro lugar, né, a primeira consequência, devemos saber que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos seus eleitos, e que ela não pode fazer neles a sua morada como Deus Pai lhe ordenou, se não tiver o direito e o poder sobre as suas almas. E tendo direito e poder sobre as suas almas, ela pode formá-los, alimentá-los, gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e quinhão, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles, lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo na obra de suas graças. Ela só pode fazer tudo isso se ela tiver o direito e o poder sobre as nossas almas. E aí segue o texto. Por singularíssima graça, o Altíssimo, Deus Pai,
tendo-lhe dado o poder sobre o seu Filho único e natural, lhe deu também sobre os seus filhos adotivos. Ora, né? Se Deus Pai deu o seu Filho único a Maria para que ela tenha poder sobre ele, o que dirá de nós que somos os seus filhos adotivos? Então ele também nos entregou a Maria, não é? E isto não somente quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Verso 38. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus Cristo é por natureza e conquista. Aí nós lembramos daqui, lá do nosso primeiro encontro, que está salvo aqui no canal. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro encontro, está salvo aí no canal, assista, porque muita coisa do que vai ser dito na aula de hoje e de amanhã, tá tudo que foi dito também naquele nosso primeiro encontro. Inclusive esse Salmo 83, 12, que diz, quem lembra, né, do que eu falei? Salmo 83, 12. É dele a graça, é dele a glória, né? É isso que fala no Salmo 83, versículo 12. E sendo dele a graça, sendo dele a glória, de quem? De Deus, ele dá a quem ele quer. E toda a graça e toda a glória ele entregou à Santíssima Virgem Maria, assim como diz aqui no verso 38. Maria é rainha do céu e da terra por graça, graça que é de nosso Senhor, nosso Deus, e foi dada a ela, como Jesus Cristo é por natureza e conquista. Ora, assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração ou interior do homem, segundo estas palavras, o reino de Deus está dentro de vós. E isso a gente pode ler em Lucas 17, versículo 21. O reino de Deus está dentro de vós. Assim também, o reino da Santíssima Virgem Maria está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. Então, se o reino de Jesus Cristo está principalmente dentro de nós, como a gente lê lá em Lucas 17, 21, e ela reina como a mãe rainha soberana ao lado do seu filho, então o reino de Maria também está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. E continua, e sobretudo nas almas que ela é mais glorificada com seu filho do que em todas as outras criaturas visíveis. E podemos chamá-la como os santos, rainha dos corações. Segunda consequência, Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Verso 39. Em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus de uma necessidade que se chama hipotética, ou seja, porque Deus quis, não porque ele havia realmente necessidade dela, e nós já vimos isso em versos anteriores, mas porque se chama hipotética, em consequência da vontade divina, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. Então aqui, dando uma paradinha bem aqui, analisando aqui o que o São Luís está tentando nos dizer, é o seguinte, que a Virgem Maria foi necessária a Deus porque ele quis se utilizar da Virgem Maria, né, de forma hipotética, né, em consequência da vontade dele divina. Então, se ele quis depender dela, imagina nós, pobres criaturas, né? O quão dela nós não devemos precisar. Ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. E qual é o nosso fim último? É alcançar a glória eterna, é alcançar um dia estar na presença de Deus. Esse é o nosso fim último. Maria é o nosso meio. Maria é aquela que nos faz caminhar por uma estrada reta e segura. Mas o nosso fim último é chegarmos um dia na glória de Deus, né? Esse é o nosso fim último. Seguindo aqui o texto.
Em razão disto, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção dos outros santos, como se ela não fosse muito mais necessária, porque ela é muito mais necessária e a devoção que nós temos por ela não deve se igualar à devoção a nenhum outro santo, porque nenhum outro santo que esteja hoje no céu ou já passou por esta terra teve as mesmas virtudes, a mesma graça, a mesma glória que a Santíssima Virgem Maria. De nenhum outro santo Deus quis depender, como ele quis depender de Maria. Então, São Luís diz aqui, em virtude disso, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem Maria com a devoção aos outros santos, como se ela não fosse muito mais necessária e fosse apenas de superrogação, isto é, um acréscimo. Ela não é só um acréscimo, ela nos é necessária, tá? Verso 40. A devoção à Virgem Maria é necessária a todos para salvar-se. Vamos ler o verso 40. Baseados na opinião dos padres da Igreja, entre eles Santo Agostinho, Santo Efrem, Diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura. Só a elite dos santos dos primeiros padres da Igreja. Então, baseado na opinião destes primeiros padres da Igreja, o douto e piedoso Suarez, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lipício, doutor da Lovaina, eu acho, e vários outros provaram de maneira incontestável. Esses santos padres provaram de maneira incontestável que a devoção à Santíssima Virgem é necessária para a salvação. Baseado na opinião dos santos padres da Igreja, que provaram de maneira incontestável que a devoção à Santíssima Virgem Maria é necessária para a salvação. Provaram ainda que é um sinal infalível de reprovação, segundo o sentir do próprio Ecolampádio e de alguns outros heréticos. Então, o Ecolampádio era um herético lá que passou lá para trás, né? E de outros. A falta de estima e amor à Santíssima Virgem, e que, pelo contrário, é sinal certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente dedicado ou devoto, tá? Então, baseado na opinião dos santos padres da Igreja, aqueles primeiros que já foi citado logo acima, nos é de maneira incontestável e necessária a devoção à Santíssima Virgem Maria para a nossa salvação. Seguindo, verso 41. Provaram-no. Quem provaram? A gente está falando dos santos padres, dos primeiros padres da Igreja, os doutores da Igreja. Então, eles provaram as figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento e confirmam nos sentimentos e exemplo dos santos, ensinando e demonstrando a experiência. O próprio demônio e seus seguazes, ou seja, os seus seguidores, instados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-la, ainda que de má vontade. De todas as passagens dos santos padres e doutores de que fiz ampla colheita, São Luís fala aqui que de todas as passagens e santos doutores que ele, São Luís, fez ampla colheita, para comprovar esta verdade, que verdade que nós estamos falando, de que Maria é necessária para a salvação. Nós estamos aqui neste assunto. Cito apenas uma, a de São João Damasceno, a fim de não me alongar. E o que foi que disse São João Damasceno? Ser vosso devoto, ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Grifa aí bem bonito no seu tratado. Escreva aí no seu caderno, no seu bloco de notas, São João Damasceno disse: ser devoto, ser vosso devoto,
Ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele quer salvar, certo? Verso 42, para encerrarmos os estudos de hoje. A gente vai ficar aqui no verso 42. Poderia referir aqui vários fatos em confirmação do mesmo assunto. Que assunto que nós estamos tratando hoje, de que Maria é necessária para a salvação. E esse é nosso assunto de hoje. Poderia referir aqui vários outros fatos em confirmação do mesmo assunto, entre outros. O que vem narrado nas crônicas de São Francisco. O que vem narrado? Viu ele, num êxtase, uma grande escada que ia ter ao céu, em cuja extremidade estava a Santíssima Virgem. Foi-lhe dado a entender a São Francisco que é necessário subir por essa escada para chegar até o céu. Então foi uma visão de São Francisco, né? Ele viu lá no alto de uma escada, que ia até o céu, a imagem da Santíssima Virgem. E foi-lhe dado a entender que é necessário subir por essa escada para chegar até o céu. Segundo fato aqui de confirmação sobre este assunto de que Maria é necessária para a nossa salvação. É o que está escrito nas crônicas de São Domingos, segundo o qual, perto de Carcassonne, onde o santo pregava o rosário, a alma do infeliz herético estava possessa de 15.000 demônios. Então lá tinha um infeliz possesso com 15.000 demônios. Estes demônios foram, por ordem da Santíssima Virgem, para a própria confusão, obrigados a confessar grandes e consoladoras verdades sobre a devoção a Nossa Senhora. Fizeram com tanta força e clareza que, por pouca devoção que se tem à Santíssima Virgem, não se pôde ler sem lágrimas de alegria esta história autêntica e o panegírico que da mesma devoção o demônio fez, ainda que de má vontade. Então, ele fez um elogio público à Nossa Senhora, né? Ele, por mais que ele não quisesse, eles, né, que eram mais de 15.000, eles declararam, né, com muita devoção a força e as grandes verdades sobre a devoção à Santíssima Virgem Maria. E por aqui a gente fica hoje, nos nossos estudos, onde nós lemos que as consequências, a primeira e a segunda consequência. Qual é a primeira consequência? Que Maria é a rainha dos corações, que para ela ter controle, para ela ter autoridade e domínio e morada sobre uma alma, ela tem que, sobre um devoto, ela tem que ter o controle sobre o seu coração, muito mais do que o seu corpo, sobre o seu coração e, consequentemente, sobre a sua alma. Esta é a primeira consequência. A segunda consequência é que Maria é necessária aos homens para que esses homens consigam a sua salvação. E a devoção à Virgem Maria é necessária para que todos se salvem, e que a devoção à Virgem Maria ela pode ser confirmada tanto pelos santos padres do início da igreja, quanto até mesmo pelos demônios, porque quanto a isso não podemos ter nenhuma dúvida. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã iniciamos os nossos estudos a partir do verso 43.